a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Que bom que você está aí conosco. Mais uma vez, hoje para nossa lição de número 4, está acabando. Eu vou falar isso em todas as lições. Está acabando não, gente, brincadeira. Mas bate aquela curiosidade de saber qual vai ser a próxima, qual vai ser o tema da próxima lição, mas calma. Temos chão ainda. Você é muito bem-vindo aqui em mais um vídeo da nossa querida lição dos jovens. Hoje, lição 4, o tema Abraão e a fé. Como você já viu no título, como você já viu nas fotos da capa no YouTube, na foto aqui no vídeo, esse é o tema que a gente vai ter um papo hoje. Esse foi o tema trabalhado na lição dessa semana. Como sempre, antes de nós começarmos aí a conversar propriamente dito, a nossa conversa propriamente dita, vamos orar. Vamos começar com uma oração. Então, se você puder, se você tem condições, feche os seus olhos. A Bia vai nos elevar a Deus em uma oração. Então, se você puder, curva sua fronte, feche os seus olhos. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse momento que vamos ter na Tua presença. Cuide de nós, nos dê sabedoria para que a gente possa compreender mais essa mensagem. Coloque a Tua palavra no nosso coração, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí. Vamos juntos aí em mais uma conversa. Como sempre, nós temos o nosso texto-chave. O texto-chave dessa semana, da lição 4, foi o capítulo 4 de Romanos. Então, o texto-chave é o capítulo inteiro. Capítulo 4 inteiro de Romanos. Obviamente, não vamos ler o capítulo aqui. Leia aí na sua casa se você ainda não leu. Manda ver, tá? E nós selecionamos aqui hoje especialmente dois versos, dois textos bíblicos dentro do capítulo 4 para a gente poder comentar e para a gente poder refletir. Bia, quais são os textos dentro do capítulo 4, os dois versos? 18 e 21. Verso Romanos capítulo 4, verso 18 e verso 21. Verso 18, Bia, em alto e bom tom, ou alto em bom som, eu nunca sei, mas vamos lá. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Perfeito. E agora, o verso 21, também do capítulo 4. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Perfeito. Então, nesses textos, a gente pode meditar e refletir na ideia que nós precisamos crer que Deus cumpre as suas promessas, por mais impossíveis que elas pareçam, da mesma forma que fez Abraão. E é o que a gente vai comentar hoje. Antes disso, a nossa lição sempre tem uma charge nesse novo ano. E essa charge, mais uma vez, vai ser posta para você. E deixa ler essa charge. Se você quiser, pausa o vídeo, lê com calma, tenta entender essa charge e comenta. Deixa nos comentários aquilo que você entendeu da charge, o que você achou. Deixa aí, charge para você. E a gente já vem para dar a nossa opinião sobre a charge. Então fica com a charge aí e a gente já vem. Maravilha, maravilha. Leu aí, deu para entender alguma coisa? Deixa nos comentários aquilo que você entendeu, aquilo que você achou da charge. E eu vou ler a minha opinião. E depois a Bia vai ler aquilo que ela escreveu em relação à charge, aquilo que ela compreendeu da tirinha. O que eu entendi foi o seguinte, a minha opinião é a seguinte. A salvação é de graça, mas não é barata. É meio confusa essa frase. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma... Não esqueci o nome agora. Estou citando aqui, fazendo uma citação de um outro autor. Esse outro autor, ele tem uma frase que é a seguinte: a graça é de graça, mas não é barata. E eu fiz uma alteração, eu coloquei a salvação é de graça, mas não é barata. Ok? Então, Bia,
manda ver aí no que você achou da tirinha. Sou salva por causa de Cristo e apenas preciso aceitá-la e assim eu mudo de vida. Muito bem. Salvação. E essa salvação, ela implica em questões práticas na nossa vida. Maravilha. Mais uma vez, antes de a gente começar a nossa conversa sobre a lição especificamente, uma música para você poder ouvir. Ouça essa música, porque essa música é linda. Eu falo por mim mesmo. Essa música é maravilhosa. Então, não deixe de ouvir essa música depois, se você quiser. Ouça essa música quando você puder. No Spotify, no YouTube, onde você quiser. Ouve essa música, por favor. Bia, qual é a música? Espere em Deus. Música Espera em Deus, do Daniel Littke e também Ou Salmos da Marla 42. Littke. Exato, essa música ela é em cima do Salmo 42. Então a letra dela é o Salmo 42. Mas ouça a música e leia o Salmo, maravilhoso, você vai gostar. Então, Espera em Deus, vai aparecer para você aí a foto da música. Não deixe de ouvir e a gente já vem. Maravilha! Essa é a música. Escute essa música que você vai curtir em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Pega a sua lição, pegue a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, pega um marca-texto, pega o lápis, pega o que você quiser. Vamos conversar sobre Bíblia, o que realmente importa. Não é verdade? Sim. Com certeza. Então vamos lá. Como sempre, a gente começa com uma perguntinha. E a pergunta hoje é bem de boa. Bem de boa. É o nosso gatilho para a gente começar a conversar. Bia, e nossos queridos amados amigos que estão aí assistindo do outro lado da telinha. Como Abraão... A lição não está falando de Abraão. Então vamos lá. Como Abraão foi justificado? Pela fé. Tcharam! Pela fé. E para a gente poder responder isso, para a gente ver se isso é verdade, vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Se você puder, se você preferir, abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 15. Tá? Nós vamos ler lá um textinho de Gênesis, capítulo 15, que vai nos dar essa resposta para essa pergunta que a gente falou aqui. Gênesis, capítulo 15, verso 6, diz o seguinte: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito bem, então o fato de Abraão crer no Senhor foi isso que fez com que lhe fosse imputada a justiça. Então, por mais que Abraão tenha sido circuncidado, e Abraão, Antigo Testamento, sempre foi pela fé. Sempre. A justificação sempre foi pela fé. E com Abraão, não foi diferente. Então você pode dizer o seguinte: mas Abraão foi circuncidado e Deus cobrou para que fosse circuncidado. Ok. Maravilha. Porém, o que vem antes? A fé. A fé, esse texto que nós lemos. Antes da circuncisão, a justiça já havia sido imputada a Abraão. Por causa do quê? Da sua fé. Da fé dele. Então a justificação a Abraão por meio de sua fé veio antes da circuncisão e entra naquilo que a gente já falou semana passada e o que a gente vai falar hoje de novo um pouquinho. As obras, né? Aquilo que a gente faz são resultado da justificação que nós obtemos por meio da fé em Cristo. Então, com Abraão, isso não foi diferente. Abraão foi justificado pela fé. Ponto final. Nós temos que ter isso sempre em mente. Antes de tudo começou com a fé. Tudo começou com a fé. Inclusive com Abraão. A fé é a base de tudo. Foi a fé que permitiu que Abraão fosse justificado. E aí a gente puxa uma pergunta para nós hoje. Como nós seremos justificados? Adivinha? Pela fé. Pela fé em Cristo. Falamos sobre isso também semana passada.
Da mesma forma que Abraão foi justificado pela fé, hoje nós, pecadores, nós podemos ser justificados pela fé nos méritos de Cristo. E apenas isso. Não existe outro meio de eu ser justificado. Eu não serei justificado por aquilo que eu sou, pelo cargo que eu ocupo, pelo que eu faço. A minha justificação, ela vem única e exclusivamente pela fé nos méritos de Jesus Cristo. E assim como Abraão foi justificado pela fé, nós somos justificados pela fé. Assim como Abraão teve os seus pecados perdoados, nós temos os nossos pecados perdoados. E esse é um negócio muito interessante. Quando nós somos justificados, quando nós pecamos, nós somos pecadores, nós temos pecados, mas aí nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, sempre baseado nos méritos de Cristo. Quando um pecador arrependido se arrepende, pede o perdão, Deus esquece disso, Deus apaga esse pecado, e o mais interessante, o mais bonito é, Deus jamais vai levantar esse pecado de novo contra você no juízo. Então eu pequei, me arrependi e pedi perdão ao Senhor pelos méritos de Jesus Cristo. Esse pecado jamais será usado contra mim no juízo. Sempre pelos méritos de Cristo. A gente tem que bater nessa tecla a todo momento. A nossa salvação é pelos méritos de Cristo. A nossa justificação é pelos méritos de Jesus. E uma vez justificados, uma vez absolvidos, como nós falamos semana passada, uma vez absolvidos dos nossos crimes, Deus nunca mais levantará aquilo de novo contra nós, por meio do sacrifício de Jesus. Então a base de tudo é a fé. Ponto. A justificação é pela fé nos méritos de Jesus. Não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Ele fez. Esse é o ponto. É daí que vem a justificação, tanto para Abraão e para nós hoje, que permite que os nossos pecados não sejam mais usados contra nós no dia do juízo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é reconfortante, né? Porque nós somos lavados aí no sangue de Jesus. Para lembrar disso, para a gente ir na Bíblia, mais uma vez, vamos à Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Eu peço que você abra sua Bíblia, se você assim preferir, no livro de Romanos. Vamos para Romanos, lá no capítulo 4. Então pega aí a sua Bíblia. Vamos para Romanos, no capítulo 4. E aqui no capítulo 4, a gente vai ler 2 versos. Verso 24 e o verso 25. Romanos 4, 24 e 25. Bia, lê pra gente, por favor. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Maravilha! Então, de novo, batendo na tecla, eu sou justo diante de Deus por aquilo que Cristo fez, pelos méritos de Cristo. E é por isso que sem Jesus eu não posso ser salvo. Sem Jesus não existe justificação para mim. E se não existe justificação, aqueles meus pecados continuam comigo. E eles serão usados contra mim no dia do juízo. Entendeu? Então, é óbvio. Tudo se resume à fé em Cristo Jesus. Naquilo que Ele fez. Naquilo que Ele fez. E ponto. Esse é o único caminho. Ter fé no que Cristo fez. E aí a gente entra naquela temática que nós já comentamos
na semana passada e vamos dar mais uma pincelada nela aqui. E a gente vamos usar uma pergunta para a gente poder discorrer sobre essa temática. Será que é uma pergunta que você já vai saber a resposta? Mas vamos comentar um pouquinho mais. É sempre bom lembrar. Será que a lei salva? Será que a lei justifica? E nós já respondemos isso agora. Não, a lei não salva. A lei não justifica. O papel da lei não é salvar. E o papel da lei nunca foi salvar. Ninguém poderia, ninguém pode, nem poderá ser salvo pela lei. Porque nós já transgredimos a lei. Ponto. Não tem como. O papel da lei não é salvar. O papel da lei nunca foi salvar. E se quando a gente fala de salvação, a gente entende errado o tema da salvação, isso pode trazer grandes problemas. Para mim, como indivíduo, como cristão, para a igreja, quando eu deixo de olhar a salvação pelos méritos de Cristo, e eu passo a enxergar a salvação como resultado da obediência à lei, nós criamos um grande problema. Nós criamos um grande problema. Porque se desenvolve um fardo sobre nós, se desenvolve uma compreensão errada sobre a salvação, né? E isso implica no nosso relacionamento com Jesus, na nossa vida espiritual e por aí vai. Então, de novo, pincelando naquele ponto, a lei não salva. O que salva é Cristo. A justificação é pela fé, não pela lei, não pelas obras da lei. E lembra aquilo que a gente falou tanto. As obras, elas são o que, Bia? Nesse processo de salvação, as obras são a consequência. Guardar a lei, obedecer a lei do Senhor, praticar obras que condizem com Cristo Jesus, são resultados da minha salvação. Não a causa dela. Porque a causa é a justificação. E a justificação em Cristo leva a boas obras. Leva à obediência. E não o contrário. Essa é a sequência que a gente tem que lembrar. Justificação pela fé, que me leva para boas obras, que me leva para a obediência. E a gente fala isso hoje, mas com Abraão foi assim. E durante toda a história foi assim e será assim. A base é a fé. A base é a salvação em Cristo por meio da fé. É a justificação por meio da fé. E depois de tudo isso, aí sim, eu vou viver uma vida diferente. Eu vou praticar obras diferentes. Vamos à Bíblia? Vamos. Gálatas. Vamos ler um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. Então acompanhe conosco. Gálatas, capítulo 3, verso 11, que fala o seguinte: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Acabamos de falar. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque a justificação vem pela fé. Ponto. Né? A lei não justifica ninguém. Jamais. Nunca justificou e nunca justificará. O papel da lei é outro. O papel da lei é outro. E tem um trecho na lição que eu achei interessante, que eu acho válido a gente ler. A lição, em determinado momento, ela trouxe o seguinte: Deus não anulou a sua lei para cumprir sua promessa. Se ele tivesse feito isso, estaria eliminando a transgressão, porque pecado é a transgressão da lei. Isso seria absurdo. Então Deus não anulou a lei para cumprir a promessa. Deus pagou. Deus solucionou o problema, não excluiu a lei. Porque se eu não tenho lei, não existe pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei.
Então, lei não serve para nada, existe mais lei. Não, existe lei. A grande questão é que não existe lei que salva. Isso não. Mas a lei existe. Aquilo que nós já falamos semana passada. Então, se você quiser, assista a nossa lição da semana passada, que nós falamos mais detalhadamente sobre esse ponto da lei, do papel da lei hoje, tá? Bom, então já entendemos de novo, né, já comentamos mais uma vez, que a lei não salva, a lei não justifica, e acabamos de ver na Bíblia que o papel dela não é esse. O papel dela não é esse, o papel da lei é outro. O papel da lei é outro. A obediência não diz respeito à minha salvação em Cristo. A minha salvação, ela não vai... Eu não vou saber que eu estou salvo ou não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. E a partir do momento que eu aceito tudo o que Jesus fez por mim, aí sim eu vou praticar boas obras. Aí sim eu vou obedecer a lei. Como um resultado. Como uma consequência. Porque a base de toda a doutrina da salvação é a fé. Somente pela fé nós podemos ser salvos. Somente pela fé nós seremos justificados. E a partir daí, a nossa vida muda. A partir daí, eu vivo em novidade de vida. Não como uma causa da salvação, mas como uma consequência. Então eu acho que isso já falou umas 500 vezes. Já está fixado. Eu acho que o negócio ficou bom aqui. Bem. Né? Vamos até sonhar com isso. Mas é muito importante a gente entender. Acordar falando. Porque nós estamos aqui porque nós cremos em uma salvação. E nós estamos em busca dessa salvação. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é como alcançá-la, como receber esse galardão de Jesus. Fé. Não naquilo que nós fazemos ou fizemos, mas naquilo que Cristo fez, e somente no que Cristo fez. E porque Cristo fez um dia, nós podemos fazer hoje. Porque Cristo obedeceu até a morte, nós podemos ser salvos hoje e andar em novidade de vida. E isso é real para nós hoje, e também foi real para Abraão. Porque da mesma forma que a base de tudo hoje é a fé, naquela época também foi. Naquela época também foi. Tudo sempre foi a fé. Sempre foi a fé. Sempre foi e sempre será. É. A base é sempre a fé. Com nós hoje, com Abraão lá atrás. Lembra sempre que foi porque Abraão creu que a justiça lhe foi imputada. Ponto. Ponto. E da mesma forma funciona conosco hoje. E já que o título da lição é Abraão e a fé, a lição trouxe aqui os grandes exemplos de fé que Abraão teve. O primeiro foi quando Deus falou para ele, né, que ele seria pai de uma grande nação. E Deus fez questão de falar que a mãe dessa nação seria Sara, né? Em um primeiro momento, Abraão riu. Abraão deu risada porque ele não creu naquela promessa. Tanto Abraão quanto Sara deram risada porque não creram de imediato naquela promessa de Deus. Mas aí Deus falou o seguinte para eles: por acaso existe alguma coisa que é muito difícil para o Senhor? E aí eles depositaram a confiança naquilo que Deus havia falado. Então a primeira manifestação de fé de Abraão foi crer que Deus cumpriria a promessa de que Abraão teria um filho. E a segunda demonstração é a famosa demonstração onde Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E a Bíblia fala algo muito interessante sobre esse tema também. E eu te convido, vamos para mais uma leitura bíblica. Novamente Romanos capítulo 4. Vamos ler do verso 19 até o verso 22. Presta bastante atenção porque o trecho é bonito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou
por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. De novo, inclusive, Verso 22. imputado para a justiça porque Abraão creu. Creu que Deus poderia cumprir aquilo que ele havia prometido. Né? E existem outros textos bíblicos que vão nos dizer que Abraão tinha certeza que Deus poderia ressuscitar dos mortos quem ele quisesse. Abraão confiava nesse poder de ressuscitar que Deus tinha. Então, ao aceitar sacrificar a Isaac, Abraão tinha certeza, Abraão tinha a fé que Deus poderia ressuscitá-lo. Então essas são duas grandes manifestações de fé que Abraão mostrou. Primeiro, em crer que Deus cumpriria a promessa de um filho. E depois em crer que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Todos esses momentos de fé que Abraão manifestou, tudo isso lhe foi imputado para a justiça, porque a justiça vem pela fé e não pelas obras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, da mesma forma que Abraão manifestou fé, nós temos que manifestar a fé hoje. Da mesma forma que Abraão foi justificado porque creu, porque ele teve fé, hoje nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados porque nós cremos em Cristo. A base de tudo é a fé. E a partir daí a minha vida muda. Porque a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela implica em mudança de vida. Nós falamos aqui do pecado perdoado que não vai mais ser levantado contra nós no juízo. Ok. Agora, se a minha fé não causa em mim uma novidade de vida, tem algo errado. Se a minha fé não faz com que eu deixe pecados para trás, tem algo errado. A fé verdadeira, essa fé que permite a nossa justificação em Cristo, é a fé verdadeira que nos promove a justificação em Cristo e automaticamente uma nova vida. Ah não, agora eu estou justificado, agora eu posso pecar e depois eu vou ser justificado de novo e vou ficar nesse ciclo. Isso é presunção. Isso não é fé. Isso é presunção. E aí não rola. A fé verdadeira promove uma novidade de vida. Não como uma causa de salvação, como uma consequência. Então lembre-se, olhe para Abraão e lembre que Abraão é o pai da fé. Lembra que a fé sempre esteve ligada a Abraão. E tudo o que aconteceu a Abraão, a forma que Abraão foi abençoado e abençoou, a base de tudo foi a fé. A base de tudo foi a fé. Porque Abraão creu. Porque Abraão aceitou. E conosco é a mesma coisa. Pense nisso. Reflete nisso. E como sempre, nós temos aqui algumas citações de Ellen White para você. Hoje, menos, algumas, não tantas como nós tivemos nas últimas lições, mas algumas citaçõezinhas aqui. E no final a gente vai terminar com mais um texto bíblico. Mas vamos agora para as citações de Ellen White sobre esse tema. Bia, você pode começar? Posso. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo para com Ele sermos associados na obra da salvação. A fé... Muito bem. Segunda citação. A fé é a condição sob a qual Deus escolheu prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode recorrer
aos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Então, antes rapidinho de a gente ir para a próxima citação, só fazer uma figura, é uma troca. Jesus, justo, o homem, pecador. Rolou uma troca. O pecado que estava sobre o homem recaiu sobre Jesus. E a justiça que está sobre Cristo, ela pode ser outorgada a nós. É uma troca, por meio de Cristo, daquilo que ele fez. Terceira citação, Bia. A pessoa arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e garantia, morreu por ele, e é sua expiação e justiça. Quarta citação. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do ser humano. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama seu Filho. Essas são as citações de Ellen White sobre esse tema, apenas reforçando aquilo que nós falamos. A justificação é pela fé em Cristo, é pela graça de Jesus Cristo. Ponto final. E o último texto que nós vamos ler, na verdade o penúltimo, né? Porque a gente sempre lê um último no final. Mas para a gente terminar a nossa recapitulação, nós vamos ler Tito, capítulo 3, versos 5 até o 7. Bia, lê pra gente, por favor. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Muito bem. Então, não por obras de justiça praticadas e justificados por graça. Abraão foi justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé para que vivamos em novidade de vida. Pensa nisso. E que nesse dia você aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você quer ter esses seus pecados perdoados? Você quer ter os seus pecados apagados? Aceite Jesus. Aceite que Deus coloque sobre você a justiça de Jesus Cristo. Aí você será justificado, nós seremos justificados pela fé em Cristo, pela graça de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Aceita os sacrifícios de Jesus. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Hoje, agora, porque Ele está voltando. Ele quer te levar junto. Ele quer te levar junto. E hoje, todos nós temos a oportunidade de termos os nossos pecados apagados e de sermos justificados pela fé nos méritos de Cristo. Tome a sua decisão e lembre-se que nós estamos sempre aqui para te ajudar. Se você precisar conversar, pedir alguma coisa, estamos aqui para te ouvir. Fale conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pessoalmente, do jeito que você quiser. Será um imenso prazer caminhar junto com você rumo à Canaã Celestial. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Então eu peço que se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo Deus, obrigado pela nossa lição, pela nossa conversa. E nós te pedimos, Senhor, nos lembre sempre que a salvação, que a nossa justificação é pela fé em Jesus. Que da mesma forma que Abraão manifestou fé, que o Senhor nos ajude a manifestarmos fé nas tuas promessas, em tudo o que o Senhor nos falou, fala e falará. Que nós possamos nessa hora aceitarmos a Cristo e confiarmos nos méritos dele. Salva-nos, Senhor, e apaga as nossas transgressões.
Abençoe os nossos irmãos que estão assistindo também, que sejam abençoados e que também aceitem a Cristo em todos os dias. Tudo nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que você ficou conosco. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente sempre. E não podia faltar. Qual é o nosso último texto, Bia? Efésios 5. Efésios o que, Bia? 5. 8. Vamos lá. Efésios 5:8 fala o seguinte: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que maravilha! Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. É um grande prazer tê-los aqui. É um prazer. Nossa, não fala mais. Muito obrigada por estarem até o final com a gente, ter assistido tudo. Isso aí, muito bom tê-los aqui a cada semana. E semana que vem a gente se vê, se Deus quiser. Amém. Fiquem com Deus. Grande beijo. Se cuidem. Que Deus cuide de vocês. E que sejamos filhos da luz.